Glória a Deus. Pai do Senhor, você que está se chegando aí, Deus seja louvado pela sua vida. Deus é maravilhoso. Meus irmãos, enquanto o povo vai se achegando, eu vos saúdo com a santa paz do Senhor. Deus é maravilhoso. Nossa primeira live do ano de 2023. Deus é grandioso, Deus é poderoso. Essa é a minha segunda live, viu, amados? Então não se preocupe, porque eu acredito que Deus ele vai bradar muito forte. A Bíblia fala que nós devemos analisar as Escrituras, né? E o interessante é que a igreja de hoje em dia está perdendo esse hábito de analisar as Escrituras. Então, para você que não me conhece, eu sou o evangelista Carlos, sou da Igreja Assembleia de Deus Aliança de Fogo. Eu sou natural de Mogi das Cruzes, aqui na Grande São Paulo, e resido hoje na cidade de Suzano. Sou casado com a nossa irmã Franciele Silvestre Silva. Eu sou formado em Teologia pela Academia de Pregadores e também pelo Instituto Adonai e muitos outros institutos a qual o Senhor tem me permitido adquirir conhecimento. Você que está chegando aí agora, eu peço a licença para adentrar dentro do seu lar e pedir que nessa noite você abra sua mente para observar algumas coisas que o Espírito Santo tem a falar. Essa live de hoje ela tem um intuito de falar sobre o filho pródigo. Uma história muito conhecida, porém que poucas pessoas conhecem o interior. Eu costumo dizer nas minhas pregações que quanto mais famoso é o texto, mais perigoso ele é. Porque o ser humano ele está acostumado a adquirir para ele somente o que ele quer ouvir. Então, quando o texto é muito conhecido, o perigo está aí. Porque você já conhece a história, você sabe do que a história vai falar e você automaticamente já absorve aquilo que você quer para você. E dificulta muitas vezes do Espírito Santo trabalhar na nossa vida com coisas novas. O Espírito Santo de Deus, ele gosta de nos conceder coisas novas. Ele gosta de promover sobre nossas vidas coisas novas. Deus ele não é um Deus monótono, ele não trabalha só de uma maneira. Se você olhar no livro na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, você vai ver que há diversas manifestações de dons sobre a igreja. Então, o Espírito Santo ele não se limita a trabalhar por um caminho só. Ele é ele é especializado em trabalhar de multiformas na vida do homem, né? Então eu quero te convidar nessa noite a orar comigo, né? Quero te convidar nessa noite, se você puder me ajudar divulgando essa live, porque o que nós vamos aprender aqui é algo extraordinário, é algo precioso, é algo que somente Deus pode nos conceder, é algo que somente Deus ele pode nos beneficiar, né? Somos seres humanos que necessitamos a cada dia, amado, a cada momento das misericórdias de Deus. Eu costumo dizer assim, quem sou eu, né, para não falar das misericórdias de Deus, se eu tenho que usar elas todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida eu tenho que usar a misericórdia de Deus, porque se não é a misericórdia de Deus, ai de nós. O salmista lá vai dizer que se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, os inimigos certamente nos teriam consumidos. Então eu quero convidar você aí que está no seu lar, talvez você esteja em algum outro lugar, e adentro nessa live aqui para fazer uma oração comigo, para pedir a orientação e a bênção do Espírito Santo sobre nossas vidas a partir desses momentos. E eu garanto uma coisa para você, que a partir do momento que você adentrar nessa live e continuar nela, eu por mim próprio, eu só tenho a sabedoria terrena para te oferecer. Mas o nosso Deus, que é o Deus do impossível,
o Deus que não se limita ao cenário e também não se limita às probabilidades do que nós estamos usando. Eu tenho certeza que Ele vai adentrar até a sua casa, aonde você estiver, vai manifestar a sua glória sobre você. Então, eu só tenho a sabedoria terrena, mas o Deus que é todo poderoso, Ele tem uma sabedoria que Ele gosta de espalhar sobre o seu povo. Daniel é prova disso. Então eu quero te convidar a orar comigo por alguns momentos para pedir a direção do Espírito Santo sobre essa live. Feche os seus olhos aí na sua casa, onde você estiver. Pai, nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença mais uma vez nesse dia, Senhor, proclamando que o Senhor é o Rei das nossas vidas, Senhor, e te pedindo a graça, a misericórdia e o entendimento sobre a Sua palavra, Senhor. Pai, te pedimos que o Teu Espírito Santo venha trabalhar em nosso meio nessa noite de hoje. Papai querido, embora muitos estão aí, Senhor, perdidos sobre esse mundo afora, Senhor, existe um povo eleito aqui, Senhor, que está esperando, Senhor, o alarido da trombeta para se morar contigo nos céus. Enquanto isso não acontece, Senhor, devemos aqui, Senhor, continuar firmes, Senhor, para que possamos alcançar a supremacia da Tua graça. Então, a partir desse momento, nós pedimos a direção do Teu Espírito Santo para trabalhar em nosso meio, acreditando, Senhor, que não importa a distância que nós estamos, Senhor, o Teu Espírito, Papai querido, não se limita a um cenário e não se limita, Senhor, aos equipamentos que nós estamos usando. Pelo contrário, Tu és um Deus, Senhor, Pai querido, ilimitável, Senhor, um Deus todo-poderoso. Tu és o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Tu és onipotente, onipresente, onisciente. Então nós queremos te convidar para essa live. Nós te pedimos, Papai querido, por intermédio do Teu Espírito, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua casa, a sua família. Que os seus planos, os seus projetos sejam vindouros, sejam cheios da presença do Senhor. Salomão ele vai dizer que o coração do homem ele faz planos, mas a resposta certa sai somente dos lábios do Senhor. Então eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Tudo aquilo que o seu coração desejar e for na direção de Deus, Ele vai proporcionar sobre a sua vida e a sua casa. Você que pode, abra sua Bíblia comigo. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 15, no seu versículo 11 em diante. Vou fazer uma leitura aqui pautada para que você possa entender o assunto que nós vamos tratar nessa noite. A epígrafe do texto vai dizer assim: a parábola do filho perdido, ou em outras traduções, a parábola do filho pródigo. Versículo 11 vai dizer assim: e Jesus continuou: o homem tinha 2 filhos. O mais novo reivindicou do seu pai: dar-me a parte da herança a que eu tenho direito. E, consentindo o pai, repartiu sua propriedade entre eles. Não se passou muito tempo, e o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, partindo para as terras distantes. E lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Daqui a pouco nós continuamos a leitura, mas o teor do texto para você é muito conhecido. Muito conhecido. Essa parábola é muito conhecida. E eu já quero salientar você nessa noite que ela não está aqui por acaso. Nada dentro da Bíblia Sagrada está aqui por acaso. Eu uso essa Bíblia aqui, ó. Já apresentei lá no TikTok. Também quero agradecer aos irmãos que vieram no TikTok aqui para o Instagram. Deus tem bradado e abençoado o meu ministério através dos irmãos do TikTok, né? Se vocês quiserem fazer algumas perguntas aí, o chat aqui está aberto. Deixa Deus te usar aí desse lado aí, que eu tenho certeza que na direção do Espírito Santo nós vamos concernir todas as perguntas aqui e na medida do possível vamos responder no nome santo do Senhor Jesus. Eu uso essa Bíblia aqui, ó, King James. Ela é uma das mais próximas Bíblias do original, do hebraico original. Eu tenho uma Bíblia mais antiguinha aqui, foi a minha primeira Bíblia que eu adquiri
quando eu comecei a fazer teologia, ela tá tão velhinha, pra você ver só. E eu não consigo largar dela. Não dá nem para ver o nome. Mas essa Bíblia aqui é a Bíblia do MacArthur. John MacArthur. Ela é ótima também porque os ensinamentos aqui dentro dela são extraordinários. São Bíblias que acompanham o meu ministério todos os dias da minha vida. Eu queria já de antemão, antes de começar a live, né, mostrar para vocês que o estudo ele é importante para a vida do ser humano. Lucas capítulo 9, Jesus ele vai fazer uma pergunta aos seus discípulos e ele pergunta para os seus discípulos: o que dizem aí as pessoas acerca de mim? Os discípulos vão dizer para Jesus, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é o Messias enviado, outros dizem que você é um dos profetas. E Pedro confessou, porque até aquele momento Pedro não tinha confessado a divindade de Cristo. Então Pedro tomou a palavra e disse: tu és para mim o Cristo. Então é muito importante você saber o que as outras religiões dizem acerca de quem é Jesus. Por que, evangelista? Porque só assim você vai conseguir mostrar para eles que o verdadeiro caminho, a verdade e a vida é Jesus Cristo. Eu mostrei lá esses dias no TikTok e também no meu Instagram aqui. Eu ganhei esse livro aqui da igreja Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, o livro dos Mormons. Eu estou comendo esse livro aqui e vou falar para vocês, viu? Sem demagogia, sem preconceito, porque toda literatura ela é bem-vinda, desde quando você coloca na balança. Então, um livro fenomenal, um livro onde vai contar a história de alguns missionários que, segundo eles, estavam aqui no Brasil, né? São missionários latino-americanos, e vem contar um pouquinho da história dessa igreja também, né? Um outro livro que eu ganhei essa semana da minha esposa foi esse livro aqui, Rodrigo Álvares, Cristo, a ressurreição e a jornada final dos apóstolos. É um livro muito bom também. Amados, eu quero dar um conselho para você que gosta de leitura. Tome muito cuidado com alguns certos tópicos e alguns certos tipos de assuntos. Porque se você não tiver uma balança controlada, você é capaz de fugir da luz primordial que é a Bíblia e ficar só embasado em livros. Não que seja ruim você ler livro, mas o teor de tudo que você necessita está na Bíblia. Que o livro ele só seja o seu apoio, o seu material para que você possa buscar mais enriquecimento. Mas a palavra viva e fiel continua na Bíblia, ok? Não largue dela. Vamos seguir na nossa live aqui. Então é um texto muito conhecido, um texto que, haja vista, você dentro da sua congregação, dentro da sua igreja, você ouviu por diversas vezes esse texto de Lucas. E por muitas vezes você só ouviu o simples dele, você só ouviu aquela pincelada superficial da história. O que eu acho mais interessante nesse texto aqui, nesses 3 versículos que nós lemos, é a apresentação do autor da história. Lucas, ele era um historiador, um homem que seguiu os conselhos e também seguiu o início até o final do ministério do apóstolo Paulo. Lucas, ele apresenta o Evangelho segundo Lucas e também a carta de Atos à igreja, né? O nosso livro de Atos que apresenta ali o nascimento da igreja. Então Lucas, no seu capítulo 15, ele vem narrar 3 histórias, 3 parábolas. A primeira parábola que nós conhecemos é da ovelha perdida, a segunda parábola é da dracma perdida ou da moeda perdida, e a terceira parábola é do filho pródigo. E por que Jesus ele usa um filho? Ele usou primeiro um animal, depois ele usou uma moeda e o terceiro ele usou um filho. Quando nós lemos a primeira parábola, ela nos dá luz aos Salmos 23, luz ao Salmo da vítima. O Senhor é meu pastor e nele não sentirei falta de nada. A segunda parábola nós lemos e vemos ela em Mateus, no seu capítulo de número 6, se não me falha a memória, quando Jesus ele
anuncia que nós não devemos acumular tesouro sobre a terra. E por último, a parábola do filho pródigo, ela é muito ligada ao primeiro capítulo do Evangelho de João. E o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele veio para os seus e os seus não o receberam. E também com um texto muito famoso com João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E essa parte aqui do filho pródigo é uma parte das 3 parábolas muito importante, porque vai narrar a história de um jovem que pediu uma herança para o pai, pediu o que ele achava que ele tinha direito para o seu pai e queria viver a vida afortunadamente. O mais interessante é que quem estuda a Bíblia vai ver que só nesses 3 primeiros versículos aqui ele já quebrou 3 leis do livro de Levítico. Que leis são essas, Carlos? As leis do livro de Levítico elas foram formadas para que o povo tivesse total controle e absoluta responsabilidade dos seus atos. Assim como nós temos o Código Civil hoje estipulado na nossa nação, a qual diz que você não pode andar armado, você não pode manusear drogas, você não pode fazer tantas coisas. Naquela época Deus ele teve que fomentar um código civil para que a nação andasse na rédea. E só que nós percebemos que esse jovem ele feriu alguns dos princípios desses códigos morais. Primeiro, você vai encontrar o código moral lá em Êxodo capítulo 20, quando diz o nosso irmão Moisés que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e semelhantemente o nosso próximo. O primeiro código moral que esse jovem quebra é que ele desejou a morte do seu próprio pai. Parece loucura à luz, do conhecimento humano, mas dentro do reino espiritual funciona desse jeito. Quando você quer aquilo que você... A paz do Senhor, nossa irmã Paula Lima, Deus abençoe a sua vida. Deus seja louvado pela sua vida. Tem uns irmãos aqui que chegaram no TikTok também. Deus abençoe a vida de vocês. Então, no mundo espiritual isso pesa, porque ele começa a desejar e praguejar contra o seu próprio pai. Quando ele chega no seu pai com o interesse de pegar aquilo que não é do tempo dele, ele está dizendo para o seu pai no mundo espiritual que o Senhor morra, porque assim eu consigo adquirir aquilo que é me dado, aquilo que é de direito. Ele tinha uma herança, mas o pai estava vivo. A lei mosaica oratória, nós conhecemos 613 leis mosaicas dentro da Bíblia Sagrada, fora outras 1000 que foram passadas de pais para os filhos. Inclusive, quando nós lemos a Bíblia e quando nós ouvimos falar do tão famoso lenço que Jesus deixou dentro do sepulcro, nós vemos várias histórias sobre isso. Então isso é uma lei oral, uma lei transladada de pai para filho. Então essa lei que ele quebrou foi a lei do desejo que o pai estivesse morto. Ou seja, ele estava falando para o pai, a partir desse momento eu praguejo contra a sua vida para que tu morra e eu assim adquira meu bem. E vamos levar a luz da Bíblia, vamos levar a luz do mundo espiritual por enquanto, para você entender. Quando nós desejamos algo que não é nosso, quando nós desejamos algo que não está no tempo de Deus para nossas vidas, acarreta-se que nós, junto com isso que nós pedimos, maldições para nossa vida. Abre legalidade para que o inimigo possa investir furiosamente contra nossas vidas. E isso abre uma legalidade tremenda. Você vai entender no decorrer da história por que eu estou falando isso. Então, quando você quer algo que não está no seu tempo ainda, você abre uma legalidade para que o mal ele venha fazer na sua vida o que ele bem entender, o que ele bem adquirir sobre as ferramentas que ele tem para investir contra você. Prova bem viva disso, nós vemos no primeiro capítulo de Jó, quando o inimigo se infiltra na adoração
dos filhos de Deus, e o próprio Deus apresenta a Jó. O inimigo vai falar assim, é lógico, Jó, ele te adora porque o Senhor o cerca de bens. Mas permita-me que eu tome posse de tudo isso para ver se ele não pragueja contra ti. Então, nós entendemos na luz da Bíblia que quando nós andamos na direção de Deus e esperamos as condições de Deus, Deus ele nos cerca, nos blinda de uma forma que o inimigo não consegue se infiltrar. Já esse jovem aqui, ele se absteu dessa segurança. Quando ele quis adquirir aquilo que não era de hora oportuna para ele, abriu-se uma legalidade para que o mal sobrevivesse sobre a vida dele. E o mais interessante, olha o que diz no versículo 13. E não se passou-se muito tempo. Ou seja, no momento que ele pediu a herança para o seu pai, no momento que ele pediu aquilo que ele achava que ele tinha direito, ele ficou-se ainda um pouco de tempo sobre a casa do seu pai. Isso me dá luz a entender que Deus ainda estava dando uma oportunidade para que ele voltasse atrás, para que ele se arrependesse, para que ele chegasse no seu pai e se humilhasse ali mesmo, antes de se desviar e falar, pai, eu pensei 2 vezes e eu acho que a sua casa é melhor do que onde eu quero ir. É melhor do que o meu desejo do meu coração. Então ele fica um certo tempo. E a Bíblia vai dizer aqui que o pai, ele concorda com isso. Quando o filho pede a bênção, quando o filho pede a herança, o pai ele concorda com isso. Mas vamos lá, uma coisa interessante entendendo da Bíblia. Segundo a lei, ela fala que uma pessoa ela só toma herança quando o pai morre e assim se encerra os bens. Ou seja, se faz uma somatória de tudo que tem e divide. Aquele pai ainda estava vivo. Então não tinha como seu pai encerrar ali os bens que ele tinha e dividisse entre os filhos. Você pode ver que quando o pai ele faz isso, ele pega uma parte do que ele tem, entrega ao filho pródigo e ele vai seguir a sua vida. Mas ele continua lucrando, ele continua trabalhando, ele continua adquirindo para si bens maiores. Entende? Então quando o filho ele pede a bênção para o seu pai, olha a imaturidade que ele tem. Quando ele quer reivindicar aquilo que ainda não está no seu tempo oportuno, além de ele arrecadar para ele maldições, ele está abrindo mão de coisas maiores no futuro. Ele está abrindo mão de coisas maiores posteriormente. Ele está abrindo mão de coisas grandes que poderia vir sobre ele. Então, quando nós queremos algo que está fora do tempo de Deus para nossas vidas, nós, além de pegarmos a prova com a mão, estamos também abrindo mão de coisas maiores que Deus pode nos conceder posteriormente. Ou seja, se você tem um sonho de ser um grande pregador e ministrante da palavra e você toma as rédeas fora da direção de Deus, Deus ele pode até te abençoar, mas além de você estar trazendo algo para a sua vida que Deus não queria, você está também abrindo mão de coisas maiores que Deus poderia te abençoar. Quando você vai adquirir, por exemplo, um carro, uma casa ou um emprego fora da dispensação de Deus, além de você estar pegando uma maldição para a sua vida, você também está abrindo mão de coisas maiores que Deus ele pode ocasionar na sua vida. Por exemplo, quem sabe o seu sonho é ter um carro e você viu um carro simplesinho, humilde, que na sua visão é tudo aquilo que você deseja. E quando você pega esse carro, adquire esse carro, sem a direção de Deus, você cata uma prova, porque o carro quebra, aí o ladrão ele pode vir te roubar, pode acontecer mil e outras coisas. Sendo que Deus lá na frente estava preparando algo melhor para você. Ou seja, você pegou a prova com a mão, você pegou aquilo que não era um tempo débito para você e você abriu mão de coisas grandes que o Senhor poderia te proporcionar. Tá entendendo? Olha como
a mente do ser humano funciona com aquilo que ele vê. Na visão desse filho, quando ele viu, ele achou que tudo que seu pai tinha já era sobressalente, ele quis aquilo, assim impossibilitando dele de alcançar coisas maiores. Quem sabe, futuramente, ele não só herdaria só aquela fazenda, como ele arrecadaria muitos outros animais, 3, 4, 5, 6, 10 vezes mais. Olha do que ele estava abrindo mão naquele momento. E o pai concordou, porque o pai, ele é um pai de experiência, um pai vivido, um pai que já conhece. A Bíblia fala que o Senhor ele nos conhece. Jeremias capítulo 1, quando Deus ele chama Jeremias, Deus vai falar assim: antes que tu fosse formado, eu já te conhecia. E eu te entreguei às nações como um profeta. Tá entendendo? Então, o pai ele conhece o filho, ele sabe a estrutura do filho. Mas tem alguns perigos aqui que o Senhor me alertou. Tem alguns perigos aqui que o Senhor me colocou enquanto eu estava orando, buscando uma palavra do Senhor. Imagine só, o pai concordando com aquilo tudo. O pai ele estava sendo conivente com aquela situação que poderia ocasionar a morte do seu filho. Poderia ocasionar o sepultamento de um filho, ainda do mais novo. Mas é lógico que isso não vai acontecer, porque a Bíblia ela rege muito bem o que ela vai nos ensinar. Ela rege muito bem, mas vamos trazer para o mundo hoje físico, vamos trazer para os dias de hoje, quando os nossos pais, quando os pais dos jovens que nós vemos na igreja são coniventes com certas atitudes de alguns filhos, eles sabem que é errado pela sua experiência. E quando eles são coniventes com isso, eles abrem a oportunidade de Satanás ceifar a vida deles. Então, pais que estão me assistindo nesse momento, siga a luz da Bíblia, da palavra. Ainda é certo você corrigir seu filho, porque quando você corrige seu filho e mantém ele na rédea, você está cumprindo uma ordenância do Senhor. Honra o teu pai e a sua mãe, para que os seus dias se prolonguem sobre a terra. Então, quando o pai é conivente com isso, ele está automaticamente fazendo com que os dias do filho dele sejam antecipados. Quando o filho pródigo ele desonra seu pai, lhe pedindo algo que não é do tempo, ele está abreviando os seus dias sobre a terra. Ele está dizendo assim: pai, eu não quero mais o seu nome, eu não quero saber mais que eu sou seu filho, e eu quero viver à mercê de todos os deleites que a minha mente puder ocasionar. Ou seja, ele está querendo antecipar, ele está, em vez de estar pegando a bênção, ele está pegando a maldição com as próprias mãos. Assim somos nós dentro da casa do Senhor. Somos hoje, infelizmente, uma igreja mimada. Uma igreja que é onde nós pedimos para Deus e não é tempo de Deus, porque Ele é um Deus onisciente, que Ele conhece o passado, Ele conhece o presente e Ele sabe muito bem do futuro. Então, quando Deus ele não delibera sobre nossa vida o que nós pedimos, Ele está nos protegendo de alguns males que nos perseguirá mais para frente, algumas coisas que possam acarretar males sobre nossas vidas. Nós somos crentes mimados, nós somos uma igreja mimada. Se Deus não fizer, eu vou abandonar a igreja. Se Deus não fizer, eu vou parar de ir nos cultos. Se o pastor não me der a oportunidade, eu não piso nessa igreja, eu vou procurar outra. Se eu não for o ministro da noite, se eu não for a levita da noite, se eu não fizer isso, se eu não fizer aquilo. Então somos uma igreja infelizmente mimada. Somos como esse filho pródigo. Às vezes nós queremos as bênçãos antecipadas. Isso nos ocasionará males. Pegaremos prova com as mãos. Eu lembro que no começo do ministério, eu fui visitar uma igreja e num dos congressos que eu fui ministrar é um congresso de mocidade. E toda vez que eu, em particular, vou para algum culto, eu sou convidado para alguma agenda, se o culto começa às 6h30, eu costumo chegar pelo menos umas 6h15, 6h20. E nesse culto foi desse mesmo repertório que eu sempre faço. Eu chego sempre um pouquinho mais cedo para poder pegar a oração
primária, para poder pegar a palavra inicial, para poder pegar as oportunidades, para me entronizar dentro do culto e receber uma revelação ainda maior do que aquela que Deus ele me passou. E nesse culto eu fui e o Espírito Santo já falou para mim, ó, tem coisa errada. E eu falei assim, nossa Deus, o culto está tão gostoso, tão maravilhoso. Deus falou para mim, tem coisa errada. Eu falei, por quê? Você está lidando com uma igreja mimada. Você está lidando com uma igreja que quer que ela faça o que ela quer. Não quer o meu querer, não quer a minha vontade. Inclusive teve uma discussão depois nos bastidores que eu fiquei sabendo de inconcordância com vestimenta, inconcordância com enfeite do salão. Então um queria, outro não queria e virou aquela bagunça. E foi difícil do Espírito Santo operar. Então quando nós queremos algo para a nossa vida e Deus não nos concede, é Deus nos livrando de um mal. Eu fico imaginando aqui a luz da Bíblia, trazendo para o dia de hoje, se o pai falasse não para aquele filho. Não vou te dar. Se você quiser, você vai esperar até a minha morte. Olha, você que conhece a história, você pode ver, olha o tanto de coisa que seria inevitável na vida dele, que Deus tiraria. Eu aprendi essa semana na Academia de Pregadores, e eu estou fazendo um merchan aqui, não sou pago para isso. A paz do Senhor, nossa irmã Cida da Silva, Deus abençoe a sua vida. E eu quero te fazer um convite, eu não estou recebendo nada por isso, mas é uma escola que eu gostei, uma escola que eu todos os dias vou lá, assisto, me comprometo, né, com a equipe da Academia de Pregadores. E o pastor Juliano Frazão vai dizer uma coisa importantíssima, que existem algumas situações das nossas vidas que se nós cometermos, haverá erros irreversíveis. Tem certos tipos de atitude que nós trazemos para a nossa vida que com certeza trará reparos, trará coisas irreparáveis nas nossas vidas. Por exemplo, no caso de Abraão. Se Abraão não tivesse descido para o Egito, no tempo de escassez, ele não tinha trazido Agar. E se ele não tivesse trazido Agar, não tinha nascido Ismael, não tinha gerado uma contenda dentro da sua casa, não sairia uma das nações que nós vemos hoje, que dos ismaelitas nasce o islamismo. Então olha o tanto de coisa que ele poderia inevitar na sua vida. Por exemplo, Jonas, se ele cumprisse a ordem de Deus e fosse para Nínive, ele não entraria dentro de um ventre de uma baleia. Ele não se sentiria no inferno, que ele fala assim, eu dentro do ventre da baleia me senti no inferno. Então quando nós pensamos antes de agir, nós nos preparamos para evitar muitos erros que talvez sejam irreversíveis na nossa vida. Então quando a Bíblia fala assim, ó, e não se passou-se muito tempo, ou seja, ele teve um tempo para pensar nesse erro que ele cometeu. Ele teve um tempo para botar a cabecinha no lugar e falar assim, eu acho que não é uma boa ideia eu sair. Eu acho que não é uma boa ideia eu pegar a minha herança e fazer o que eu quero. Ele não conhecia, pela luz do texto, ele não conhecia o que havia lá fora. Nossa irmã Cida da Silva, ela é de Vargem Alta, Espírito Santo, glória! Pode deixar, irmã, nós estaremos orando sim. No final dessa live aqui nós faremos aqui uma oração forte. E eu tenho certeza que o Espírito Santo quebrará grilhões, né? Quebrará muitas amordaças que cercam a vida dos nossos amados irmãos. Então vamos voltar aqui para a luz do texto. Então ele teve um tempo para ele pensar. Olha que nós nem saímos ainda dos 3 primeiros versículos, né, que compõem
essa história. Então ele teve um tempo para pensar e dizer: eu acho que é uma má ideia eu sair daqui. Eu acho que é uma má ideia eu sair daqui para ir me aventurar fora se eu não conheço o mundo lá fora. Então vamos partir um pouquinho adiante. Coincidentemente, após haver gasto tudo o que possuía, abateu-se sobre toda aquela região uma grande fome, e ele começou a passar muita necessidade. Por esse motivo, foi empregar-se como um cidadão daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. Olha que interessante a Bíblia. Lembra quando eu disse para você que quando você pega algo que não é no tempo oportuno que Deus ele quer te ofertar, você atrai maldição para sua vida e você abre mão de coisas maiores que Deus tem para te proporcionar? Aqui se cumpre. Porque coincidentemente o texto fala isso, mas nada com Deus é coincidência. Nada com Deus, Deus não faz nada por acaso. Deus ele tem um propósito. Então, se alguma coisa está acontecendo, tem um velho dito dentro da igreja que diz que acontece uma coisa ou porque Deus ele permite ou porque ele quer. Então, Deus ele permitiu que viesse um tempo ruim. A Bíblia fala assim, ó, e abateu-se sobre toda aquela região uma grande fome. E quando a Bíblia fala fome, dentro do texto, a maioria dos textos que você vai encontrar dentro da Bíblia, a luz do texto quer dizer, a terra parou de produzir. Se a terra para de produzir, não há mantimento para o gado, não há mantimento para o ser humano, não há mantimento para nada. Porque principalmente naquela época, a principal moeda de comércio, além dos animais, né, além dos bens, eram os mantimentos. Então, quando se acabou-se os mantimentos, quando a terra parou de produzir, a terra virou estéril, ele sentiu o peso. Mas antes de acontecer tudo isso, Deus deixou que ele gastasse tudo que ele possuía. Ele viveu afortunadamente. Imagine só o tanto da herança. E pela luz do texto, esse pai não era nada pobre. Nada pobre. Ele devia ser um nômade naquela época, porque a parábola que Jesus está contando, à luz do texto, dá naquela época de Abraão, naquela época de Jó, que são, à luz da teologia, nômades, homens que cuidavam do rebanho e viviam em tendas. Então, à luz do texto, esse homem era muito rico, tinha muitas porções de animais, era um homem abastado em riqueza. E olha que interessante, e ele gastou tudo. Imagine a vida que esse homem teve quando ele gastou. Já viu o jovem quando ele pega o seu primeiro emprego, pega o seu primeiro salário e ele vai para o shopping, ele vai gastar, ele vai realizar todos os desejos da vida dele. E abrindo aqui um spam aqui, eu estou escrevendo um livro que se chama Um Convite ao Paraíso, né? E para quem não conhece ainda, eu sou escritor, as minhas obras estão lá no site da editora Catedral. Creio em Deus que esse ano saem todas elas do PDF, que você pode ter acesso por lá, e venha se tornar um livro físico. Mas só que é um pouco caro, amados. Estamos orando para que Deus ele possa nos abençoar, né? Para que possamos alcançar essa graça de publicar os nossos livros, todos eles físicos. Então eu estou escrevendo um livro que se chama Um Convite ao Paraíso, né? Ali eu vou mostrar as naturezas humanas, né? Quando elas são expostas à falta da necessidade. E é um homem muito milionário, rico, né? Um Elon Musk da vida, que ele encontra pessoas com problemas e entrega para cada uma delas, é lógico, num determinado momento, um cartão sem limite. E ali eu vou contando uma história
sobre vários aspectos da humanidade, como que elas iriam gastar todo esse dinheiro, né? Então eu fico imaginando esse jovem aqui gastando esse dinheiro, isso que o pai dele por hora deu para ele. Os luxos, na visão dele que ele teve, mulheres, bebidas, os melhores quartos, ele experimentou coisas que, à luz que nós vemos hoje, são coisas luxuosas daquela época. Estar na melhor hospedagem daquela cidade, comer do melhor banquete daquela cidade, né? Possuir mulheres daquela cidade, né? Mas chega uma hora que o dinheiro acaba, porque eu aprendi nessa vida que você não deve ser escravo do dinheiro, e o dinheiro tem que te implorar para você gastar ele, né? Eu fico imaginando, esse menino pegou esse dinheiro, não fez esse dinheiro girar, né? Como diz na parábola do servo infiel, né? Dos servos infiéis, que Jesus ele entrega um tanto de moeda para um, outro tanto para outro. Infelizmente ele enterra na terra, ou seja, ele não deixa dar lucro. Esse jovem não aplicou o dinheiro dele muito bem, não aplicou o investimento, a herança que ele teve muito bem, e gastou tudo afortunadamente. Mas chega uma hora que tudo aquilo que não há reserva, tudo aquilo que você não coloca para trabalhar, para prosperar, se acaba. E vai haver fome, porque Deus ele permite um certo tempo de escassez, né? Um certo tempo de que a terra não produza. E conivente com tudo isso, esse menino estava nessa terra. Pela permissão de Deus, esse menino estava nessa terra. E olha que interessante. Quando a fome vem, junto com a fome, lembra que eu disse no começo dessa live? Que quando você pega uma coisa que não é na sua hora, não é no momento de Deus para a sua vida, você atrai maldição. Junto com a fome vem a humilhação. A humilhação que outrora ele na casa do seu pai mandava e desmandava. Outrora na casa do seu pai ele tinha servos ao seu dispor. Com a fome e a necessidade só me vira um escravo, ele vira um funcionário, um empregado. Olha o que acontece. Vou passar uma visão aqui para você. Eu não sou profeta de revelação, não sou contra também. O intuito nessa live não é isso. Mas lembra, eu gosto de orar no começo da live, eu gosto de pedir o entendimento de Deus, eu gosto de pedir a direção do Espírito Santo. Talvez você esteja aí com um propósito e Deus está falando para você que não é o tempo ainda, que não é o momento ainda, e você, acelerado e precipitado das coisas, entra naquilo que não é para você no momento que você quer, na hora que você quer, e você viu alguém que poderia ser o líder agora vira patrão. Talvez Deus está falando com você nesse momento, dizendo para você, acalma, que é no meu tempo, espera, que é no meu tempo, segura, que é no meu tempo. Eu vou te dar, eu vou promover na sua vida, mas eu não vou promover de qualquer jeito, eu vou melhorar para você. Você acelerado, você como uma criança mimada quer agarrar, mas Deus está falando, segura, espera o momento oportuno. Viu? Não soube esperar. De um grande cargo elevado que ele poderia ter, ele virou empregado. É Deus falando para alguém nessa noite aqui que se você não esperar o tempo dele, as coisas vão de mal a pior na sua vida. E junto com a fome veio a humilhação. Deus, a Bíblia fala no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, no Cântico de Ana, que Deus ele arranca do monturo o necessitado e dá força ao caído, mas abate o soberbo. Deus ele abate o soberbo. Imagina o coração desse jovem aqui. Jovem, rico porque pegou uma herança. E o que aconteceu? O coração se engrandeceu. Aí Deus tem que trabalhar.
Quando o homem ele acha que não depende de Deus, Deus ele tem que trabalhar. Quando o homem acha que o que ele sabe é suficiente e a graça do Espírito Santo já não necessita mais para ele, Deus ele tem que trabalhar. O apóstolo Paulo foi prova viva disso. Ele vai falar na segunda carta aos Coríntios, ele vai dizer assim: quando eu me engrandecia nas minhas pregações, o próprio Deus levantava um anjo da parte do inimigo e me surrava. Por causa do quê? Do seu grande crescimento. Então todos os pregadores, cantores, levitas, todos aqueles que adoram, todos aqueles que participam do corpo de Cristo, e chega um momento que para ele o que ele tem é suficiente, que já não basta mais o Espírito Santo, que já não tem graça mais o Espírito Santo, que já não tem graça mais orar, que já não tem graça mais buscar, que não tem graça mais separar, Deus ele vai tratar. Deus ele vai tratar. Deus ele vai pegar em Jeremias 18, botar em cima de uma roda e vai quebrar de novo para refazer. Então essa é a roda que Deus ele vai preparar para esse jovem. Vai permitir que aquela terra se passe fome. E havendo fome, e havendo a necessidade do alimento, ele tem que trabalhar para comer. Alguém que possuía bastante, agora já não tem nada. E ele vai cuidar de porcos. E segundo a luz do texto, esse homem ele é judeu, né? Hebreu. E olha o que acontece. Era uma humilhação para aquele povo naquela época cuidar de animais como porcos, que são animais impuros, animais que comem lavagem, restos de comida, animais que vivem das coisas podres. Eu, quando era criança, eu ouvia muito isso. Minha tia sempre falava para mim, eu perdi os meus pais muito cedo, perdi minha mãe com 6 anos de idade e meu pai perdi com uns 9 anos de idade. Não tive tanto um amor paternal nem materno, porque eu perdi muito cedo eles. E aí minha tia sempre falava para mim, quando você for comer uma feijoada, até hoje eu não como feijoada porque vem isso na minha cabeça. Pode ter o bichinho do porco, e se o bichinho do porco entrar, ele mata. Ele te consome por dentro, né? Aí eu perguntava pra minha tia, por que, tia? Porque o porco come lavagem. O porco come tudo que é resto de coisas, né? Se bem que hoje a tecnologia mudou bastante e já não tem mais abatedouros de porcos que cuidam desse jeito, né? Mas eu fico imaginando a luz, porque a Bíblia fala isso, ó. Ele queria comer a bolota do porco, ou seja, a comida do porco, a lavagem do porco. Olha o estado que chegou de miséria na vida desse camarada. Tudo isso porque ele começou uma rebelião lá atrás, quebrando os princípios morais. Quando ele amaldiçoou o pai dele com a morte, dizendo: pai, eu quero a minha herança. Ele está automaticamente dizendo para o pai: pai, que tu burra para mim ser pega uma herança. Ele está amaldiçoando o pai dele e amaldiçoando a sua descendência. Ele está abrindo mão da sua linhagem de família. É como se ele tivesse falado: pai, eu não quero mais seu sobrenome, eu não quero mais pertencer a essa família. Quero pegar o que é meu e sair fora. E ele está se levantando contra Deus, porque quando você quebra um dos laços primordiais, que é a família, que é o parentesco, lembra de Abraão? Quando Abraão ele vai pedir para que o seu servo busque uma esposa para o seu servo Isaac, ele vai falar: vai lá na terra do meu pai, na minha parentela, e traga uma moça da minha família. Então, ele honrou a família. Ele honrou a família. Ele honrou... Ó, minha esposa entrou na live. Deus abençoe sua vida, meu amor. Parabéns pela inteligência. É de Deus. Obrigado, minha vida. Então, olha que interessante. Quando ele amaldiçoou o seu pai, com isso ele está amaldiçoando Deus também. Ele está amaldiçoando, ele está dizendo para Deus assim: Deus, eu quero a herança do meu pai, eu quero que meu pai morra e eu quero viver minha vida. Olha como que é ingrato. Olha quantos males ele trouxe para a vida dele.
Quando você atropela os planos de Deus para a sua vida? Quantos males ele acarretou? Então, ele sai disparado. Ele amaldiçoou seu pai, ele amaldiçoou a linhagem da família dele e saiu para fora. E é lógico que Deus lá de cima, quando alguém se levanta contra os laços da família, Deus vai ter que promover alguma coisa, né? Quando alguém se levanta contra uma ideologia que vem contra a palavra de Deus, Deus ele tem que fazer alguma coisa, porque a palavra ela é sempre a correta. A história vai comprovar que a palavra, que a Bíblia Sagrada de Deus, a história, a arqueologia vai provar que a Bíblia Sagrada de Deus, desde a sua fundação até o dia de hoje, não mudou uma vírgula, não caiu um tio por terra, nem nada. Ela continua fiel desde o princípio até o dia de hoje. Então, quando alguém se levanta contra as primícias que tem na Bíblia, Deus entra em ação. Deus entrou em ação que houve fome e agora aquele que deveria ser exaltado dentro da sua casa está sendo humilhado, comendo bolotas de animais. Olha ali, versículo 16. Ali chegou a ter vontade de encher o estômago com as vagens de alfarrobeira com as quais os porcos eram alimentados. No entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada. Olha que interessante. Além de ele sentir o desejo de comer a lavagem dos porcos, além dele sentir vontade de degustar aquilo, mesmo sendo podre, mesmo sendo algo que à vista humana fosse uma coisa horrorosa, ninguém lhe dava nada. Ou seja, a Bíblia comprova que esse jovem passou fome. A Bíblia comprova que esse jovem passou por horrores. A Bíblia comprova que esse jovem literalmente passou pelos piores da sua vida nos dias de fome. Nas mãos de Deus, ele entendeu e viu que quando você quebra os princípios morais, quando você quebra os princípios que Deus ele quer para a sua vida, tenha certeza que Deus vai tratar, que Deus vai corrigir, que Deus ele vai te chamar mais para perto. Lembra no começo que eu disse? Quando você acelera o plano de Deus na sua vida, junto com a maldição, você abre mão de tudo aquilo que Deus poderia te dar em dobro de bênçãos. Deuteronômio vai dizer assim: se tão somente vós me obedeceres e seguires as minhas ordens, bendito sereis no campo e bendito sereis na terra. Só basta obedecer. A obediência é primórdio de tudo. Se Adão tivesse obedecido, nós talvez não passaríamos o que nós estivéssemos passando hoje. Se Saul tivesse somente obedecido, ele estaria no trono. Imagine só, olha o que a desobediência ocasiona. Erros irreparáveis para nossas vidas. Olha o que a desobediência nos causa. Maldição, tragédia. Sabe por que aconteceu essa fome? Sabe por que aconteceu esse tempo ruim? Por causa da desobediência de uma pessoa. Eu te provo dentro da Bíblia, livro de Jonas. Quando Jonas ele descumpre a ordem de Deus, ele toma um barco, sai da direção de Nínive para ir para Tarsis. A Bíblia diz que um forte temporal cai sobre aquele mar de forma tão aterrorizante que os marinheiros começam a jogar as mercadorias para fora. Olha que o erro de uma pessoa ocasionou. Olha o dano que o erro de uma pessoa fez.
Olha aqui que o dano de uma pessoa rebelde ocasionando na vida dos outros. Por causa de um erro, os marinheiros lançaram as cargas, os comerciantes jogaram as cargas por causa de um erro. Por causa de um erro de um jovem, a terra passou fome. Então é melhor, quando a Bíblia fala, é melhor obedecer do que sacrificar, meu irmão, minha irmã. Obedece. Porque talvez por causa do seu erro, por causa da sua meninice com Deus, por causa da sua falta de caráter com Deus, olha o que ocasiona na vida de muitas pessoas. Esse menino, por causa da desobediência, a terra passou fome. Por causa da desobediência desse jovem, por causa da desobediência de Jonas, os marinheiros jogaram fora. Olha que a desobediência, por causa da desobediência de Saul, ele perdeu o trono. Por causa da desobediência de Sansão, ele foi humilhado, foi chicoteado. Olha que a desobediência causa. Quando você antecipa as coisas antes de Deus, olha a maldição que você atrai à sua vida. E não para a sua vida, para a vida de quem está do seu lado. Pessoas que não têm nada a ver com os seus problemas. Pessoas que não têm nada a ver com o propósito de Deus na sua vida. Mas você é rebelde, além de você trazer maldição para você, você traz por mão que está do seu lado, que não tem nada a ver. Então vigia. Vigia. A Bíblia diz que Deus ele nunca faz nada sem anunciar os seus profetas. Deus nunca vai tomar nenhuma atitude sem tomar um profeta e dizer para as nações o que ele vai fazer. Prova viva, Jeremias. Prova viva, Ezequiel. Prova viva, Isaías. E muitos outros aí. Então, por causa da rebeldia de um homem, por causa da rebeldia de um jovem mimado, olha o que essas pessoas passaram. Talvez a sua rebeldia dentro da igreja faz com que o culto paralise. Por causa da rebeldia do crente mimado, Deus não cura, Deus não liberta, Deus não faz nada. Temos que parar de ser rebelde. A rebeldia está matando as nossas igrejas aos poucos. A rebeldia está castigando o povo ao pouco. E eu falo com propriedade isso. Porque a Bíblia fala em Mateus 18, se tudo que ligardes na terra será ligado no céu. Ou seja, tem que ter concordância para o Espírito trabalhar. E é por isso que muitas vezes pessoas entram dentro da igreja e não são curadas, porque a igreja não está como Atos 2. Reunidas num só propósito, em um só firmamento, em uma só linha de raciocínio. É um irmão querendo causar contenda com o outro, é outro querendo matar o outro, é outro querendo fazer. Que igreja que é essa? Imagine só, o apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, vai dizer que nós somos um corpo. Imagine se a mão querer tomar atitude própria. Imagine se meus pés querer tomar atitude própria. Meus ouvidos querer tomar atitude própria. Imagine que bagunça que não vai ser. Então, por causa da rebeldia de um, muitos podem pagar. Imagine se você está na via e seu pé... Ezequiel 37 aí, ó, Vale dos Ossos Secos. Imagine só. Se Ezequiel virasse e falasse assim, não vou profetizar não, Deus, aqui eu estou vendo só podridão. Só ossos aqui. Imagine só se você está na beira de uma guia ali, ó, e seu pé fala assim, não, eu não vou andar na guia não, vou andar na rua. Por causa da rebeldia do seu pé, vem um carro que te atropela. Imagine só a rebeldia, por causa da rebeldia de um ser humano, a terra inteira passou fome. Imagine só. Casa toda de Israel, povo de Deus, porém morto. Verdade. Verdade. Por causa da rebeldia do povo. Lembra? Lembra? Livro de Êxodo. Olha que forte é o livro de Êxodo. Mais forte ainda é o livro de Números, que significa no deserto.
Olha a rebeldia do povo. Moisés ele sobe para o monte para orar, para buscar a direção de Deus. Moisés se tarda e o povo vai construir um bezerro. Aí Deus desce lá e fala, agora o negócio é pegar. É necessário um profeta se levantar para dar vida. Foi por isso que foi necessário Jesus vir para dar a vida em abundância. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Tá vendo? Então, por causa da rebeldia de uma pessoa, muitas pessoas podem pagar o pato. E o que está machucando a igreja nos dias de hoje é a rebeldia. Deus fala, eu não quero fazer. Deus, não vou. Quem é você para decidir o que você quer para a sua vida? Por acaso você conhece o futuro? Você conhece o que vem pela sua frente? Lembra quando o apóstolo Paulo, a Bíblia fala que ele sentiu no coração dele, ele falou, não vai por aí não. Olha os males que Deus libertou dele. Então quando nós tomamos decisões precipitadas em nossas vidas, ocasionamos maldição para nossas vidas, para os nossos companheiros do lado. Mas é lógico, né? Deus ele é extremamente bom. A Bíblia fala que as misericórdias, Lamentações diz que as misericórdias do Senhor são a causa, o motivo e a razão de nós estarmos vivos. E elas se renovam, as misericórdias, não a palavra. As misericórdias do Senhor se renovam toda manhã. Imagine só, se Deus olhasse para Davi no adultério, falasse, não vou matar ele, já não serve mais para mim. Imagine se Deus olhasse para Moisés e falasse, já não serve para mim, bateu na rocha com força, vou matar ele. Imagine se Deus ele olhasse ali para Sansão no momento que ele troca no animal morto, já não serve para mim, vou matar. Agora imagine se Deus olhasse para você nesse exato momento, você cometendo um erro, você tomando direção daquilo que não é, Deus fala, não serve para mim. Se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, os inimigos já nos tinham nos tragado. Esse dia eu postei um versículo, eu gosto muito, eu sou tão apegado, vou até abrir aqui para você, eu gosto muito desse versículo. Salmos 3 e 5, olha que interessante. Três e 5. E eu me deito e logo adormeço, desperto de novo, pois o Senhor é quem cuida de mim. Davi, ele estava numa guerra dentro do seu lar, com seu filho Absalão, e para não ter que matar o próprio filho, naquele momento que era indevido, para não tomar a direção da frente de Deus, ele vai morar em tendas. Mesmo sabendo que era perseguido pelo seu filho, decidiu ouvir a voz de Deus. Foi habitar em tendas. Olha a confiança de quem está em guerra para dormir. Olha a confiança de quem está com os seus dias ligados com o Senhor. Olha a confiança de quem entende que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da tribulação. Deus é misericordioso, Deus ele é um Deus bondoso. A bondade do Senhor é benigna e dura para todo sempre. O salmista já vai dizer. Olha que interessante. E depois de ele ter desejado comer as bolotas, passado fome porque ninguém te deu nada, a barriga apertou. E é no momento de dor, no momento que ele sofre, no momento da calamidade, é no momento da situação difícil que lembramos de Deus. Lembra? O livro de Êxodo vai dizer que o povo começou a clamar a Deus porque o negócio apertou. Ele reparou que nós só lembramos de Deus quando o negócio aperta? Não é fábula de pregador, não. Nós só lembramos de Deus quando a situação aperta.
quando já não tem mais esperança, quando vem o luto, quando vem o desemprego, quando vem a situação difícil, lembramos de Deus. Quando vem os momentos ruins da nossa vida, que lembramos de Deus. Você só é crente quando você passa por tempos difíceis. Assim foi Israel. Lembra de nós, Senhor, que somos seus filhos. Quando o chicote estava estralando. Mas enquanto estava no tempo de bonança, a Bíblia diz que o povo se deleitava nos prazeres da terra. Chegou ao ponto de Deus, no livro do profeta Jeremias, chamar Israel de a prostituta. Estava se adulterando com o mundo, se corrompendo com o mundo, na sua primícia dos melhores, em vez de ela retornar a Deus, agradecer voluntariamente pelas bondades, ela se prostituiu. Aí veio o estreito, lembrou de Deus. Olha que interessante. E foi, versículo 17, foi quando, caindo em si, falou consigo mesmo: quantos empregados meu pai tem e comem com fartura, e eu aqui morrendo de fome. Levantar-me-ei, tomarei o caminho de volta para a casa do meu pai, e ao chegar lá confessarei: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. Lembra que eu disse? Quando ele disse para o pai: Pai, me dá uma sua herança, ele está abrindo mão do sobrenome da família. Ele está abrindo mão de todos os direitos que ele tem da família dele. Ele está dizendo: Pai, eu não quero mais ser o seu sobrenome. A partir de hoje eu quero constituir a minha vida e eu não preciso mais do seu sobrenome. Se alguém me perguntar e dizer aí que eu sou seu filho, eu vou negar: não sou seu filho, mas dá o que é meu. Dá o que é meu e eu vou embora e eu vou seguir o rumo da minha vida. Ele lembra do que ele fez, é por isso que ele confessa aqui: não sou mais digno de ser chamado teu filho, mas pelo menos usa de misericórdia e me trata como um dos seus funcionários. Olha que interessante. Olha a referência que esse pai tem. Olha a indumentária que esse pai tem. O filho que era chegado ao pai, ele entende que o pai é tão misericordioso com os filhos quanto com os funcionários. Ele fala assim: seria bom se eu vivesse como filho e eu rei, mas como funcionário tá bom, porque o meu pai trata os funcionários segundo como se fossem seus filhos. Isso vai para você que um dia pretende abrir uma empresa ou alguma coisa. É Deus falando para alguém aqui: não simplesmente tratar as pessoas que estão do seu lado como se elas fossem qualquer pessoa. O mundo tratou Nikola Tesla como um louco. E olha o que ele revolucionou. O cara que inventou o Wi-Fi, para quem não conhece. O mundo tratou Thomas Edison como um louco. E o cara criou a lâmpada. O mundo tratou Noé como um louco. Até que o dia que choveu. O mundo tratou pessoas como eu e você como fosse lixo, menosprezado. Até que um dia a porta da oportunidade nos foi aberta. E talvez Deus esteja falando para você: talvez o mundo te trata como qualquer um, mas a porta vai ser aberta da oportunidade para você e você vai vencer, querendo o inferno ou não. O mundo tratou Jabes como um louco, um encurvado, um deficiente, alguém que não tinha estrutura. Até que dentro do seu quarto, brincando com as pedrinhas e os pedaços de pau, brincando de soldadinho, ele orou a Deus. E a oração dele foi tão sincera
tão íntima, que Deus falou assim: a partir de hoje, eu te reconstruo todinho. Você pode estar jogado aí, todo torto. O mundo ninguém te dá nada. Mas espera aí. Então olha a visão do filho. Ele viveu como filho e ele sabe que viver como filho é bom, mas já está de bom tamanho viver como funcionário. Se o pai fosse tão ruim, ele ia na fazenda do vizinho. Se o pai fosse tão ruim, ele ia na fazenda do próximo. Ou ele continuava ali. Mas ele viu que a benevolência do pai dele não era só com os filhos, mas também era com os funcionários. Já que eu não posso mais ter o direito de filho, pelo menos eu quero ser funcionário do meu pai. Porque pelo menos o funcionário tem uma cama para dormir, tem uma roupa para vestir e come 3 vezes ao dia. E o pai é misericordioso. E ele no tocante ele fala para si mesmo. Se fosse a psicologia de hoje em dia, ia falar que ele estava louco, ele estava alucinando. Dias sem comer, ele já estava alucinando. Mas a Bíblia fala assim: se vós verdadeiramente confessarmos com os seus lábios, Deus alcançará de misericórdia a tua vida. E ele confessou, ele falou, ele arquitetou um plano. Olha que visão que Deus ele me dá nessa noite. Se ele tivesse arquitetado um plano quando ele foi sair da casa do pai dele para investir esse dinheiro que ele pegou, mesmo que viesse por erro, talvez Deus agiria de misericórdia com ele. Está errado, mas pelo menos ele arquitetou um plano, né? Ele vai construir a família e vai lembrar da bondade do pai. E um dia ele se conserta, assim como fez Jacó. Mas não, depois que aconteceu o erro, ele foi pensar em arquitetar alguma coisa. Nós arquitetamos o erro ou uma fórmula para tentar consertar depois que fizemos o mal. Quebrei o jarro da minha mãe. Minha mãe falou para mim não subir na benção da cadeira para pegar o biscoito lá em cima. Subi na benção da cadeira, quebrei o biscoito, agora vou ter que arquitetar um plano. Tá entendendo? Para arquitetar um plano para fazer as coisas certas, nós não arquitetamos. Mas para tentar consertar aquilo que fizemos de vontade própria, aí nós somos bons. Né? Olha no caso de Adão. Se Adão tivesse arquitetado um plano para não comer o fruto, ele foi arquitetar um plano depois. Quando ele ouviu, Deus chegar no jardim, pegou Eva, correu para dentro do meio da mata ali, se cobriu com folhas. Olha o plano dele. Olha, se Deus vier aqui, não fizer silêncio. Quem sabe Deus não desiste e vai embora. Mas Deus é insistente porque Ele ama a vida. E mesmo que você errou, Deus está batendo na porta do seu coração dizendo para você: o mundo não pode te dar nada, mas eu ainda confio em você. O mundo pode tratar você como nada, mas eu acredito que você ainda tem potencial para ir muito mais além do que qualquer pessoa desejou na sua vida. Você não pode ser ninguém para o mundo, mas para mim você tem valor. Não é que ele arquitetou o plano e o plano deu certo. E logo em seguida levantou-se, ou seja, tomou atitude e saiu na direção do pai. Vinha caminhando ele ainda distante, e quando seu pai viu, pleno de compaixão, correu ao encontro do seu filho e muito o abraçou e beijou. Lembra? Olha que interessante, quando o filho está chegando próximo à casa do pai, ele tomou a direção, ele tomou o rumo da casa do pai. Mas ele não pode pisar na casa do pai. E o pai sabe disso. Vou explicar uma coisa para você. Quando você transgride uma lei de Deus, somente nessa época, isso lhe dá o direito dos anciões da cidade te apedrejarem. Ou seja, matar você na pedrada. Lembra de Estevão? Estevão ainda estava numa mistura ali de Império Romano,
ainda com o império ainda judeu, né? E o que aconteceu? Estevão foi apedrejado. Então, se ele pisasse o pé para dentro de casa, para dentro da vila, lhe dava o direito dos anciões apedrejar ele até a morte, porque ele transgrediu. Ele amaldiçoou seu pai. Maldito é o filho que amaldiçoou seu pai. E o pai sabe disso. O pai sabe. E a Bíblia fala que o pai sente compaixão. E o que é compaixão? O que é sentir compaixão? É você abraçar o necessitado, mesmo sabendo que ele está sujo, mesmo sabendo que ele errou, mesmo que ele sabendo mesmo sabendo que ele pecou, é você abraçar ele e dizer: não importa o que você fez, vamos passar uma borracha para apagar isso daí da sua história e vamos recomeçar. Quando a Bíblia fala que o pai sentiu compaixão, isso é o verdadeiro perdão. Perdão é esquecimento. Perdão é você esquecer todo o mal que uma pessoa te causou. É você apagar da sua memória todo o mal que te ocasionaram. Quando o pai sente compaixão, ele não quer nem saber do que o filho fez. O importante para ele é que o filho está bem. É que o filho chegou em sã segurança. A correção vem depois, pelas mãos do pai. Mas o importante é agora que o filho está bem. E por que esse pai vai correr em conta? Para proteger o filho. Quando o pai ele pega e abraça o filho, ele dá um beijo, ele está dizendo para toda a cidade: errou, mas é meu filho. Errou, mas está aqui comigo, é sangue do meu sangue. Errou, mas quem tem que corrigir sou eu. Errou, mas está aqui, ó, nos ombros do pai. Sabe por que o inimigo não ceifou a sua vida até hoje? Porque mesmo que você errou, Deus está te abraçando e está falando para o inimigo: errou, mas está aqui comigo. Errou, mas eu estou dando a oportunidade. Errou, mas eu ainda estou dando crédito porque vai ser uma pessoa boa. Errou, mas eu ainda acredito que tem potencial. Errou, mas eu ainda confio que pode chegar muito mais além. Errou, mas ainda há misericórdia. E olha que interessante. Olha a boa vontade do pai em agir de misericórdia. Poderia entrar na cidade lá e deixar o filho ser apedrejado. Me amaldiçoou. Sabe qual é o problema da nossa igreja? Ela não sabe perdoar. Nós temos um sério problema com o perdão. A pessoa se levantou contra a vida e já é motivo de você amaldiçoar a vida daquele irmão. A pessoa se levantou contra a sua vida e é motivo de você pagrejar contra a vida do irmão. Lembra que a Bíblia fala que tudo aquilo que vier como maldição para a sua vida, se você estiver na direção de Deus, Deus transformará em bênçãos. O menino desejou a morte para o pai, mas olha que interessante. Deus abençoou, deu oportunidade desse pai, com os seus olhos presenciar o seu filho arrependido voltar. Olha o que o perdão faz. Quando você libera perdão na vida de uma pessoa, Deus abre a oportunidade de você crescer espiritualmente, em maturidade, psicologicamente. Liberar perdão é a melhor coisa que tem na vida. Quando você perdoa uma pessoa, quando você abre a sua boca para perdoar de coração, porque a sua boca fala que o seu coração está cheio. Quando você abre a sua boca para perdoar, como se você estivesse se livrando de um fardo. E quando o pai é misericordioso, né? Quando o pai é misericordioso e abraça o filho e libera o perdão. Não importa o que você fez, não importa agora que você está bem, está vivo. Você voltou para casa. Já reparou quando uma pessoa volta para a igreja? Volta, não estou falando aquelas que aceitam. Aquela que se afastou, estava na congregação e aconteceu alguma coisa na vida dela e ela se afastou e volta para a igreja e tem sempre um falando assim: agora que põe eu lá no mundo vai voltar? Para de ser incrédulo. Levanta as mãos para o céu, agradeça a Deus que essa alma voltou. O céu está em festa. O céu está em festa quando o pecador se arrepende, quando o pecador confessa. Se o céu fica em festa, quem é você para não festejar?
Quando um pecador se arrepende, se o céu lá em cima lá canta e adora e jubila ao Senhor, quem sou eu e você para não agradecer a Deus porque uma alma se converteu? O problema da igreja é essa, não consegue aceitar aquilo que Deus quer. A igreja aprendeu a matar, jogar para fora, errou, joga para fora. Não, vou te apresentar um texto. Primeiro aos Coríntios vai dizer que o apóstolo Paulo fica sabendo de uma notícia que aconteceu lá na igreja de Coríntios. E eis que um menino dormiu com a esposa de seu pai. Nem era sua mãe, era a madrasta dele. O apóstolo Paulo fala assim: e eis que pecado que é esse? Afaste de vós essa maldade, para que não sujeite aos outros ao mesmo erro. A igreja ouve o conselho, mas não acata e abraça. 9 meses depois, segundo Coríntios, o apóstolo Paulo, em um de seus capítulos, vai dizer: ainda bem que vocês não fizeram aquilo que eu vos disse para fazer. Paulo entendeu que aquelas almas ainda tinha cura, tinha tratamento. E a igreja do Coríntios foi uma bênção, você sabe disso. Imagine se eu e você, quando Deus ele resolve cumprir o propósito na vida de alguém, a pessoa vai para o mundo, volta, quem sou eu e você para não jubilar de alegria, dar glórias a Deus que essa alma reencontrou o caminho do Senhor Jesus? Ou você acha que você vai morar no céu sozinho? Ou você acha que você vai morar no céu porque você é merecedor de alguma coisa? É nada. Nós somos ignorantes e destituídos da glória nós fomos. Se não fosse a misericórdia do Senhor Jesus Cristo para nos abraçar, onde nós estaríamos nesse momento? Satanás já nos tinha consumido, já nos tinha devorado. Eu vejo a igreja hoje em dia como o irmão desse menino. Aprontou tudo, agora está de volta lá. E o papai, coração mole, é lógico que o pai ama. Porque o pai foi o primeiro que pegou nas mãos e deu o primeiro passo. Sabe por que o céu se festeja? A Bíblia fala que quando o pecador se arrepende. É porque Deus ele vê aquela pessoa caminhando, pegando a Bíblia, orando de madrugada, jejuando, buscando. O Espírito Santo está acompanhando, o Espírito Santo está trabalhando. E Deus ele ama. E isso aí, amai vossos inimigos, abençoe os que vos amaldiçoarem, fazei isso bem os que vos aborrecem e orai pelos que te perseguem. Aí é um fato que a igreja não faz. A igreja precisa entender que ela não é tribo, ela é reino. Tribo se divide, reino está ali num só propósito, abraçando a causa um dos outros. E esse filho ele toma essa direção, o pai ele sente misericórdia e beija. E sabe o que simboliza o anel? Olha que interessante. Então o filho declarou ao pai: pequei contra os céus e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Entretanto, ou seja, o pai ordenou aos seus servos: trazei depressa, com rapidez. Que o trabalhar de Deus numa vida, numa alma dessa é rápido. Trabalhar de Deus, porque o testemunho dela é um testemunho forte. O testemunho dela é um testemunho que vai edificar. O testemunho dela é um testemunho que vai provar que Salmos 27, versículo 4 é verdadeiramente: Senhor, uma coisa eu peço e sempre buscarei, de estar na sua casa todos os dias da minha vida. Então o pai lhe ordenou aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa. Vestiu com distinção, ou seja, não vou vestir da mesma maneira que eu visto meus funcionários. Não vou vestir da mesma maneira que qualquer um se veste. Vou distinguir você. A partir de hoje, mesmo que você errou, eu vou te colocar como um destaque. Para você entender que você tem valor. Para você entender que você é minha joia. Para você entender que você
é o meu filho amado. Pondo-lhe um anel de autoridade e sandália nos seus filhos. A vestimenta, o pai quer dizer para o seu filho: a partir de hoje você tem uma nova roupa, tem uma nova vida. A partir de hoje, aquela roupa que você usava quando você saiu, esquece ela. Você amadureceu. E já que você amadureceu, está na hora de eu subir você de patamar. Porque você entendeu. Você aprendeu com os seus erros. Você aprendeu com os seus fracassos. Meu pai colocando uma couraça de sacerdotal dizendo: a partir de hoje, meu filho, você vai se diferenciar. Eu entendo que você errou e eu entendo também que Deus já cobrou de você. E já que você se amadureceu ao ponto de reconhecer, ao ponto de saber que o seu erro não foi cometido só a mim, mas diante de Deus, eu vou te separar de todos. Vou colocar uma roupa para distinguir você de todos. Olha como o Pai é misericordioso. Quando alguém olhar para aquele jovem a partir de hoje, não vão olhar mais aquele menino que quando saiu de casa. Vão olhar, está ali um exemplo da misericórdia de Deus. Era para estar morto, mas Deus teve misericórdia. Era para estar no sepulcro, mas Deus teve misericórdia. Era para estar no leito, mas Deus teve misericórdia. Olha o que a vestimenta faz. Olha o que a roupa faz. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que nós devemos não se adornar com as vestimentas mundanas, mas vestimentas espirituais, porque as vestimentas espirituais mostram o seu caráter. Mostra quem você se distingue no meio da multidão. Olha o que a vestimenta faz. Quem olhasse para aquele menino a partir de hoje, olharia não só o jovem que saiu da sua casa, rebeliado, mas um jovem que aprendeu com seus erros e teve a moralidade e teve a capacidade de reconhecer os seus erros, assumir os seus erros e pedir misericórdia ao Pai. Sabe que tem muita gente que não volta ainda, que não prospera mais ainda, porque não aprendeu a reconhecer os seus erros. É tão soberba, tão prepotente que está errando, está vivendo na desgraça. E não tem a maturidade de reconhecer o erro. Erra, continua errando e não tem maturidade, é por isso que a vida não muda. Continua do mesmo jeito, que a vida não muda. É lógico que não muda. Não aprendeu com o erro, não teve maturidade. E não tem maturidade, faz o quê? É fadado a fracasso sempre. Não ter hombridade de reconhecimento é fadado a fracasso. Vamos lá continuar aqui. E pôs um anel de autoridade, ou seja, sabe o que é autoridade? Essa semana eu assisti uma live do pastor Eliseu Rodrigues e eu fiquei impactado, gente. É muito forte. Tem tantas pessoas que influenciam esse mundo pro mal, né? Influencia esse mundo para ruína, mas tem pessoas ainda que Deus levanta para influenciar pessoas, né? Nossas vidas que nos cresce. E o Eliseu Rodrigues ele falou uma coisa interessante. Quando o mais velho fala, o mais novo se cala. Devia ser assim. Olha que interessante. Autoridade é isso. É as pessoas olhar para você e entender que você conhece desse assunto. É quando você abrir a boca para dar conselho, as pessoas olhar e falar assim: eu vou ouvir esse conselho porque eu sei que essa pessoa está falando. Ela já viveu. E pelo fato dela ter vivido, ela tem experiência. E quantos jovens hoje na igreja ficam nos chamando de velhos? Ah, você é antiquado. A igreja não tem que ser mais assim, não. Lembra?
por causa de um erro. Por causa de um erro. Pode pegar esse texto rapidinho para você entender. Olha o que o erro comete. Olha o que o erro faz com o ser humano. Olha o que o erro provoca na humanidade a ponto de fazer um império inteiro virar ruínas. Sabe, você chegar num ponto onde que conselhos de pessoas, em vez de te levar para um lugar bom, te leva para um lugar de maldição. Olha, quando você ouve conselhos, quando você pega e toma conselhos de pessoas erradas, pega conselhos de pessoas que não entendem do assunto, que não têm experiência, que não tem hombridade de reconhecimento, que não tem, sabe, um vínculo com Deus. 1 Reis, capítulo 12. Roboão partiu para a cidade de Siquém, onde todos os israelitas já haviam se reunidos com o objetivo de proclamá-lo rei. Logo que Jeroboão, filho de Nebate, que estava refugiado no Egito, para onde havia fugido do rei Salomão, tomou conhecimento disso e regressou às terras do Egito, onde mandaram chamá-lo. Jeroboão e toda a comunidade de Israel vieram peleitá-lo junto a Roboão. Teu pai tornou pesado o nosso jugo. Agora, pois, alivia a dura servidão e pesada canga que teu pai nos impôs, e nós te serviremos de bom grado. Mas ele replicou: esperai 3 dias, depois voltai a mim. E o povo foi embora. O rei Roboão consultou os anciões e os conselheiros que haviam exilado seu pai Salomão durante sua vida e questionou: que me aconselhas a responder esse povo? E eles sugeriram: se hoje te sujeitares à vontade do teu povo, se te submeteres e dirigires a palavra de compreensão e cooperação, então eles serão para ti como servidores. Contudo, ele rejeitou o bom conselho que os anciões lhe deram e foi buscar a opinião dos jovens, que foram seus companheiros de infância e agora assessoravam. Indagou-lhes: que lhe aconselhais que responda esse povo que trouxe a solicitação: alivie o jugo que teu pai colocou sobre nós? Prontamente os jovens haviam sido educados e crescido com eles e afirmaram: eis que dirás a este povo que te reclamou: teu pai tornou pesado o nosso jugo, mas tu podes aliviar o nosso fardo? Ora, eis que deves responder: meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai. Olha que conselho que os jovens dão para esse homem. Por causa de um conselho errado. Olha a divisão que causou. Se tivesse ouvido os anciões e aliviado o fardo, seria tudo uma bênção, mas foi ouvir a mocidade. Então, um conselho para a mocidade: aprenda. O apóstolo Paulo, na segunda carta a Timóteo, ele vai dizer que os mais novos aprendam com os mais velhos, que as moças da igreja aprendam com as mais velhas. Isso é experiência, isso é autoridade. Então, quando o pai manda colocar um anel no dedo de autoridade, ele está dizendo: tudo isso que esse jovem falar, vocês vão acatar, porque ele conhece, ele sabe, ele entende, ele já passou. E o conselho que ele te der é a certeza que não vai lhe causar mal nenhum. Isso é autoridade. E o que vemos aí são pessoas que não têm autoridade nenhuma. Não tem autoridade dentro de casa, que tem autoridade dentro do reino espiritual para expulsar demônios, enfermidades. Estende a mão lá e o inimigo não cai por terra. Estende a mão
no leproso, estende a mão no necessitado, no que está acamado, e não tem autoridade para repreender porque não tem autoridade, porque não tem experiência. Fica tomando conselhos de certos aí que não tem nem maturidade, nem responsabilidade para dirigir a palavra de Deus. Olha que hipocrisia que chegou à igreja. Tomar conselhos com pessoas que não têm autoridade. Olha que interessante. Segundo o livro de Samuel, capítulo 9, vai falar que Davi chega com a arca. 5 minutinhos nós já estamos encerrando a live, tá, amados? E Flávio José, no seu livro, vai dizer que quando Davi chega com a arca dentro de Jerusalém, os anciãos choram. E através do choro dos anciões que já conhecem, já experimentaram a presença, Davi começa a dançar. É por isso que a tola da Mical lá de cima, lá não sabe de nada, não teve experiência, veio de outra cultura, veio de outro lugar, nem sabe os movimentos que tem Deus. Ela dança como um qualquer. Que postura que tem o rei? Não conhece, não tem intimidade, quer ficar apontando. Para ganhar experiência com Deus, vai orar na madrugada, vai buscar Deus. Eu sempre costumo falar e sempre vou apontar nesse requisito. Ninguém é forjado da noite para o dia. O apóstolo Paulo em Gálatas 2 é prova disso. Passado 14 anos, aí primeira carta de Coríntios capítulo 11, ele vai dizer assim: porque eu recebi do Senhor, ou seja, foi um tempo de experiência, foi um tempo de amadurecimento. Entrou ontem na igreja, acha que conhece 1 ou 2, 3 versículos da palavra, já pode mandar, já pode fazer o que quiser, para se converter, vai ganhar experiência com Deus, vai ganhar maturidade, vai ter vivência com Deus, vai experimentar a glória, para depois opinar no que é certo, no que é errado, para depois tomar ciência do que é certo e o que é errado. Jovens imaturos que chegam hoje, crescem hoje, já querem dominar esse mundo. Acha que podem mandar e desmandar. Vai crescer barba no rosto, menino. Vai trabalhar primeiro, vai pagar suas contas. Vai sair da aba do seu pai e da sua mãe para depois você querer botar ordem em algum lugar. Vai ganhar experiência na vida. Vai querer dizer, eu sei que é melhor para o meu país. Eu sei que é melhor para a minha igreja. Não tem nem experiência. Teologia, tá aqui, ó. Vou pegar aqui para você ver aqui, ó. Ó. Com todo o respeito aqui para você, ó. Isso daqui, ó, te leva para qualquer lugar. Você clica aqui uma palavra aqui, ó, 1h20 aqui de pregação de qualquer outro plano aí, você prega. Mas a essência tá aqui, ó, a experiência tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Aquilo que o ouvido não ouviu, que os olhos não viu, nem subiu ao seu coração, é o que o seu Deus tem reservado para você, mas quem tem experiência. É por isso que o pai vai colocar um anel no filho, para mostrar que ele tem experiência. Para quem olhar para ele e falar assim, ó, vou tomar o conselho porque ele conhece lá fora, ele sabe como é que é lá fora, ele já experimentou o que é lá fora. E também colocou umas sandálias. Quem tem experiência não pode andar de qualquer jeito. Quem tem experiência não pode andar de qualquer maneira. Quem tem experiência não pode pisar em qualquer lugar, de qualquer jeito. É por isso que Deus ele olha para Moisés lá e fala assim, Moisés, tu já conhece do mundo, agora você vai se apresentar na minha presença. Tire a sandália dos seus pés. O lugar que você pisa é terra santa. Essa sua sandália já viu muita podridão, então está na hora de trocar elas. Tira elas aí, joga elas aí, que agora você vai pisar em terras reveladas, terras profundas da minha presença. Então, quem tem experiência, quem já tem um contato com Deus, não pode ficar andando em qualquer lugar. Não pode fazer qualquer coisa. Sou evangelista, tenho uns milhares de seguidores. Cuidado, vigia. Sou um pastor, sou levita,
Piorou, quanto lhe é mais dado, mais ele é cobrado. Fica andando em qualquer lugar, fica postando qualquer coisa, fica fazendo qualquer coisa. Cuidado. Você é referência. E se não referência, se você não tomar cuidado, você pode desviar. Por isso que o pai coloca uma sandália nova nos pés do filho. Agora você já tem experiência, você não pode andar em qualquer lugar e não pode andar de qualquer jeito. Você já está preparado. Amém? Vou prolongar mais essa live não. Mas acho que você conseguiu entender o que o Espírito quis falar, né? Precisamos acordar a igreja. Jesus está voltando e o negócio não está para brincar. Olha o desenrolar do Espírito desde o começo dessa live. Por causa de uma rebelião de um jovem mimado, olha o tanto de maldição que ocasionou para a vida dele e para a vida dos próximos. Olha o tanto de coisa que se acarretou na vida dele. Olha se não é a misericórdia de Deus. Nós ficamos brincando com Deus, achando que Deus é um coleguinha do serviço, um coleguinha da escola. Dá um alerta para você, Deus ainda é o mesmo. Não é porque a misericórdia e a graça de Cristo está aqui que Deus te tocar, não, viu? Que ele toca assim. Toca. Você brinca com o homem e não brinca com Deus. Olha, por causa de uma rebelião. Tudo isso que aconteceu na vida dele. Glória a Deus que esse erro aqui teve uma reversão. Glória a Deus que esse erro aqui, Deus agiu de misericórdia e teve como reverter o cativeiro. E eu vou voltar a repetir na sua vida. Esse jovem aqui, se não fosse a misericórdia de Deus, já teria descido à sepultura. Eu e você muitas vezes só não descemos à sepultura pelos nossos erros, porque Deus ele tem misericórdia. A misericórdia de Deus é o que nos garante de ter mais uma oportunidade de poder agradar a Deus. Então fica essa mensagem refletiva na sua cabeça. Eu creio em Deus e no Espírito Santo que você que acompanhou comigo até esse momento, você se enriqueceu juntamente comigo, porque eu aprendi muito com essa palavra hoje. Eu quero pedir para você que me acompanha nas redes sociais, meus amados, me ajude, né? Que essa mensagem ela chegue cada vez mais longe. Esses dias eu estava orando e eu falei assim, Deus, mas o Senhor falou tanto que o Senhor ia me levantar como um profeta, que eu ia orar. Aí Deus falou assim, tu tem seguidores no Instagram, tem seguidores no TikTok, você ora pela vida dessas pessoas, você não faz uma live, não faz nada, você quer que eu faça o que para a sua vida? Ferramenta você já tem, meu filho. Então, eu quero te pedir, se você puder compartilhar, vou deixar essa live salva aqui, apresente para um conhecido seu e me ajude lá nos stories, comentando, porque, falar abertamente com você, eu era muito vergonhoso mesmo. Mal tirava foto. Olha o milagre que Deus está ocasionando. Se você olhar nas minhas primeiras publicações aí, nem foto não tinha. No TikTok então, nem tinha. Olha como Deus ele vai mudando. Então, me ajude aí, compartilhe futuramente essa live, chame mais um próximo para assistir com você, né? Porque tudo isso daqui não é para minha honra, não é para minha glória. O que eu tenho para oferecer para Deus? Nada. Mas é a misericórdia dele. Eu peço que Deus ele te abençoe todos os dias da sua vida, para que a sua vida seja próspera.
Segunda-feira temos uma caminhada aí durante a semana. Eu tenho certeza que Deus vai bradar com a vitória no seu coração. Feche seus olhos onde você está aí nesse momento. Eu quero abençoar a sua vida. Eu quero orar por você. Eu quero interceder pela sua vida, pelos propósitos. Tem algum pedido de oração aí em especial? Quem quer algum pedido de oração especial aí? Nossos irmãos que estão aqui, nosso irmão Fabrício, nossa irmã Paulina, quer algum pedido de oração especial? Nosso irmão Antônio Francisco, que entrou agora também, quer algum pedido especial de oração? Sim, então vamos orar, agradecer a Deus por esse momento glorioso. Confesso a você que eu aprendi muito, viu? Eu amo esse meu Deus e eu não troco Ele por nada. Nada. Oremos. Pai, somos gratos por essa noite em Tua presença. Por essa noite que fomos enriquecidos, Senhor, meu Pai querido, pelas Suas bênçãos, pela Sua sabedoria, Senhor. Te pedimos para que o Senhor venha nos abençoar, Senhor, durante essa semana, Senhor, durante esses meses, Senhor, até que o Teu Filho volte para nos buscar. Nos livra da enfermidade, nos livra dos maus, Senhor. E assim como o Senhor nos ensinou hoje, Senhor, Pai querido, que nossas escolhas sejam escolhas baseadas na Sua vontade. Para que nós não viemos cometer nenhum erro que desagrade a Sua presença, Pai. Para que nós viemos ser sacerdotes, Senhor, escolhidos e aprovados, Pai. Te pedimos que o Senhor venha tocar em nossas famílias, Senhor, com a provisão, com a bênção, Senhor. Que venha tocar em nossas famílias, Senhor, com livramento, Pai. Fica conosco, Senhor, Pai. Eu já te peço para aqueles que me acompanharam na live, aqueles que se passaram também por aqui e já saíram, Senhor. Que o Senhor possa promover o milagre, a bênção, Papai querido. Que o Senhor possa abrir porta onde não tem porta, Pai. Pai, eu entendo que nós estamos passando por tempos difíceis, Senhor. Mas eu entendo também que nós não dependemos do homem. Porque a nossa dependência, assim como está em Salmos 23, é totalmente exclusiva do Senhor. Nos abençoa, Pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Deus te abençoe. De nada, Fabrício. Estamos aqui para fazer a obra de Deus. Deus te abençoe. Que o Espírito Santo ele te conceda e te conserve até a consumação, para que juntos nós aqui adoramos lá no céu, em glória, o Rei Eterno. Obrigado por esse momento, obrigado por ter aberto a porta do seu lar, da onde você está aí, para que eu possa transmitir algo que o Senhor me entregou. Muito obrigado por me seguir, muito obrigado por trabalhar comigo, porque eu entendo e acredito que eu não trabalho sozinho. Eu te peço humildemente, não pare, não desista, continue firme, porque eu sei que o Senhor ainda vai bradar com vitória na sua vida. Deus abençoe, até uma nova oportunidade, assim Deus querendo, fique na paz do Senhor Jesus.